Em nome da Marcador, agradeço a vossa presença. É um enorme prazer para nós apresentarmos hoje aqui este romance do Posidónio Cachapa. Eu quero agradecer também, em nome da Marcador, ao Posidónio a confiança que depositou na nossa editora para publicar este magnífico romance. É um romance que tem tanto de duro e de imperfeito quanto de belo e tocante. E por isso é um romance, eu diria, que já merecia ver novamente, digamos, a luz dos escaparates nacionais. Ele foi publicado na sua versão original, há que dizê-lo, pela Assiri Alvim há cerca de quantos anos? Uns 15, 15 anos, mas foi agora revisto pelo Posidónio e vocês com certeza que quando o começarem a ler não vão conseguir parar. Na cama, o escritor olhou para o corpo grande e nu de Kika e sentiu com pena que ela nunca corresponderia aos seus sentimentos. A mulher que se deitava ora mansa, ora esticada em êxtase debaixo de si, nunca lhe daria nada assim que o dia nascesse. Causou-lhe esta constatação uma tal pena que ali mesmo começou a chorar, como se fosse um deportado a ver o barco pátrio abandonando a sua ilha. Kika, pediu ele em lágrimas, gostas de mim? Kika virou-se na cama e respondeu, não. E dizendo isto, rodou no leito, onde uma mancha de pena se espalhava e ele umedecera a face humana. O escritor voltou a chorar, ruído de piedade por si próprio, e perguntando a ele mesmo o nome da fraqueza que o diminuía diante da mulher. Ela, se não fosse ela, ter-lhe passado a mão na face e dito que ele era tão perfeito quanto um homem pode ser. E se isso não lhe bastava, era porque a sua natureza era ruim e ambiciosa, que todos a tomavam por boa por equívoco e que amá-la era o mesmo que meter uma jiboia na cama, que nem a barriga cheia de ratos a impediria de cumprir a sua natureza e que, mais tarde ou mais cedo, ele veria os seus ossos triturados até o último alento. Vá-se embora, pediu Kika, por fim. Não se contará aqui a maneira como aquele que Kika designava como o escritor entrou na vida desta, ou de como tomou conhecimento com os gestos transcendentes. Poder-se-á falar da paixão que o assolapou, mal lhe viu as mãos sobrevoarem o corpo dos que sofriam, das lágrimas nos olhos de quem a procurava, dos ventos que sentia uivar quando ela estendia os magníficos braços sobre o peito de uma mulher perdida ou de uma criança lívida, da maneira como carregava abnegadamente o fardo de ter um dom que a ninguém pediu e que para ela era mais um sinal de abandono, de quem um dia, com ela, alara. Ouviremos talvez detalhes das noites em que o fardo que Kika carregava sobre os ombros foi atirado com estrondo para cima do telhado sujo, onde permaneceu até ao amanhecer, enquanto, embaixo, ele e ela se entrecruzavam sobre a cama de lençóis brancos, carregados com 1000 doenças e esperanças de cura. Nessas noites, a descrever, o escritor não se lembrará da família que o espera na casa grande da cidade, nem do som da voz dos filhos, especialmente do mais novo, que vai fazer 6 anos e que tem um tom cristalino que se parte todo quando se ri, o que é quase sempre, a não ser quando faz perguntas a que ninguém quer responder. Nesses momentos de escuridão, o escritor terá olhos apenas para Kika, a visionária, aquela que julga ver o que ninguém vê, a que dizem que sabe tudo, a que tem mãos de magia branca. Quando se fala aqui em branco, saiba-se que se está tão só a falar de luz, e que luz é uma maneira volúvel de designar outras coisas ainda mais impalpáveis. Nesses breves instantes, o escritor irá sair dele mesmo, levado por aquela mão forte, quase gorda, e chegará a terras nunca vistas, em que não voltará a ver. E no meio de tudo isto, vulgará sempre um sentimento amargo de boca, porque o escritor sabe que a todas as noites segue o dia, e que o dia é do domínio das coisas cruas e das arestas cortadas. Agora, de como ele foi parar àquela casa, que já não era a mesma, sobre a vereda, mas que era como se fosse, que já não tinha Evangelina, mas cujas indicações continuavam a boiar em permanência, ligeira, na cabeça de Kika, disse não vale a pena, porque é do aparente domínio do acaso, sendo o acaso um embuste, porque é evade de consequências. E não há passo sem movimento, nem deslocação sem sentido. O escritor gostava de imaginar que tinha sido trazido pelo vento numa cama de pétalas de flor ou de folhas de árvore e que tinha sido depositado à sombra da casa modesta.
Mas tudo isso interessa. O que é facto, relatado pelas coisas que lá estavam, é que apareceu de caneta no bolso e fragmentos de papel no fim da procissão de pedintes. A senhora chama-se Joaquina... Sou Kika, sim, respondeu-lhe ela, abrindo a boca com um sorriso irresistível. Ele admirou-se de a ver tão jovem, não sabia que ela desprezava a idade, o que não era sem consequências sobre o seu aspecto. Kika parece nome de gato. Não se pôde ele coibir de reparar, depois baixou os olhos, por se temer ofensivo, mas ela riu-se, porque sabia que aquelas palavras tinham vindo de outros sítios. É o que dizem, mas sente-se. E começou ali a falar-lhe da sua arte, sem contudo lhe dizer nada, porque algumas coisas ela própria não sabia, outras, as que sabia, não havia palavras para elas, ou eram demasiado terríveis para passar pela boca mortal. Na verdade, é quase uma pena que não se deva relatar este encontro, porque foi feito de ditos e não ditos, de coisas que o homem viu e outras que pressentiu. As que iria sentir ainda estavam para vir, mas esse primeiro encontro foi decisivo para as portas que ele entreabriu e que ele relatou o melhor que pôde, o que não foi por nada. Saltaremos a parte do sexo, não por pressa, mas por se tratar de material triste, e por triste esclareça-se que vem de tristeza, de coisa amargada, de segurar sabendo que já está a ir, como uma empregada velha que tomasse consciência que não deveria ter empilhado a saladeira de Limoges sobre os 6 pratos dos convidados e que, ainda tendo tudo nas mãos, já antecipasse o barulho dos estilhaços, multiplicando assim a angústia. O que talvez fosse interessante registar é que nem tudo foi de mágoa, antes pelo contrário. O escritor deu por si a rir de novo criança, por mais que uma vez, e Kika riu-se com ele. E, nesses momentos, era como se corressem de mãos dadas por um carreiro abaixo, desafiando a gravidade. Amo-te, disse ele ao fim de 2 dias. E ela, sem tirar os olhos dos dele, respondeu, com voz comovida, obrigada. E depois acrescentava, sorrindo, agora vai abrir a porta que está lá fora um homem a quem ninguém amou e por isso criou no peito uma doença tão rara que nem mesmo eu a vou conseguir arrancar. Sabes porque lhe abres a porta? Disse isto com sinceridade, arrependendo-se no mesmo instante, porque a resposta lhe surgiu evidente. Kika mirou uma última vez antes de dirigir para o quarto. Obrigada, repetiu. Por maior que seja a insistência, de nada disto se falará aqui, porque foram acontecimentos menores, passados numa freguesia pequena, onde uma mulher que carrega um dom viveu rodeada de seres passados e de coisas que a ultrapassavam e a quem tinha sido dada a ingrata missão de viver com eles. Que nos interessa que um escritor tenha um dia ouvido falar disto e se tenha aproximado como um inseto noturno dessa casa onde os raios e os gemidos trovoavam diariamente. Lá fora os carros continuam a rosnar. Homens e mulheres caminham de cabeça baixa, sem ver que debaixo dos seus pés existe um passeio construído com raciocínio e técnica, que o homem que colocou aquelas pedras tinha uma família e que, enquanto batia com o seu martelo de calceteiro e soltava nuvens esparsas de tabaco barato e pó branco, também ele próprio não tomava consciência dos materiais, ocupado em pensar na noite anterior em que o sexo lhe amolecera precocemente na vagina da mulher, não sendo isso a primeira vez e, por isso mesmo, se estava a tornar coisa preocupante, e que essa pedra tinha vindo de longe, de uma pedreira no norte, situada no meio de um vale, onde um dia se tinham passeado homens a cheirar a bicho, e antes deles bichos a cheirar a si próprios, ou, ocasionalmente, ao sangue ou às vísceras dos animais engolidos. Por baixo das pedras talhadas existe areia, que veio de um ribeiro que já não corre, e por baixo dessa areia encontra-se terra, uma terra escura e sufocada pelo peso das coisas que carrega, mas, ainda assim, terra. E, por baixo de si, magma, e de mágoa não se passa, porque ou se caminha para uma coisa transcendente, ou se morre, tornada em chamas, e as chamas são luz, e a luz, sendo tanto, não é nada. Sobretudo quando surge de um encontro entre 2 pessoas numa casa perdida de uma freguesia afastada de uma ilha no meio de um mar. Esta é a parte, os escritores deviam escrever só e depois falavam fora daqui e não eram escritores e assim. Às vezes as coisas coincidem, como agora. Ok, portanto, antes que me esqueça, eu apontei aqui uma série de coisas para não me esquecer. A primeira, os agradecimentos. Cada vez mais me convenço que agradecer é a coisa mais importante que existe. Tenho à minha volta pessoas que me vão lembrando isso e eu cada vez me sinto mais contente de poder dizer obrigado às pessoas. E quanto mais obrigado digo, mais pessoas vêm ter connosco e nos dão coisas boas. E a sua presença e participam e isso também. E assim sucessivamente. Então, começando por aqui, começo pela casa que nos alberga hoje, a FNAC, que eu agradeço ter-nos acolhido aqui.
Não é fácil, é um espaço concorrido e eu estou grato pelo acolhimento e pela maneira como têm tratado este livro e todo o impulso que lhe têm dado. Portanto, começo por agradecer. Depois ao João, da Marcador, que está aqui hoje, a João Gonçalves, que está aqui hoje e que me recebe também na editora e que recebe este livro e que também o tem acarinhado e bem tratado. E eu agradeço e espero que que a força não lhe falte também nesse sentido. Deste lado, ao Gonçalo Waddington, que fez o favor de vir aqui hoje ler-vos. O Gonçalo, escuso de estar a dizer que é um ator extraordinário, por isso é que está aqui. Eu só me rodeio de gente extraordinária, na esperança que isso me contagie um bocadinho. Não é? Tenho essa ideia de que se andarmos muito perto das pessoas que emitem luz, alguma luz cai sobre nós. É uma ideia que eu tenho, Não sei se é verdade, se não, mas eu gosto. E por isso é que o Gonçalo está aqui e eu agradeço imenso o que ele faz. Atrás de mim está a passar um vídeo do David Oliveira, que também está aí. E a razão por estar a passar este vídeo é porque o David constrói pássaros, entre outras coisas, animais, constrói com arame, faz assim construções maravilhosas, absolutamente maravilhosas, que são uma espécie de luta entre o peso e a leveza, entre a terra e aquilo que voa. E eu pedi ao David, já que não podíamos ter hoje aqui as esculturas dele, que eu recomendo vivamente que vão à procura e as vejam ao vivo, porque isto é um vídeo, ao vivo é outra coisa, que as registasse de alguma maneira e eu pudesse ter atrás, nesta viagem ao coração dos pássaros, pudesse ter também os pássaros dele, que estão aqui. Neste caso é um pelicano, penso que é um pelicano. O pelicano, que é assim uma obra imensa, e por isso, e obrigado, David, também por me teres trazido isto e por me teres mostrado as tuas esculturas. Foi bom. E depois a vocês que vieram. E queria dizer sobre vocês, queria dizer que este é um momento muito especial hoje. Não é? Eu já ando nisto há algum tempo e tenho tido muitas apresentações espalhadas por aí. E as apresentações variam muito. Às vezes vão as pessoas só que querem comprar livros e querem um autógrafo e por aí fora, e que não nos conhecem vagamente, conhecem o nome. E outras vezes vão só os amigos, porque mais ninguém está interessado e o público está farto, e então são só os amigos. E hoje é uma conjugação muito interessante entre pessoas que já me leram, a maior parte das que estão aqui, penso eu, e pessoas que são meus amigos, pessoas que eu guardo no coração, que vivem todos os dias comigo de alguma forma. Uns mais próximos, outros mais afastados. Há uns não vejo há algum tempo. Não vou dizer quanto, senão parecemos todos muito velhos. Isso era muito feio, bem basta o peso da idade, quanto mais ainda estarmos aqui a revelar os detalhes nestas matérias, mas eu fico muito agradecido por terem vindo aqui e por estarem hoje aqui connosco. E também gostava de transformar este momento num encontro, ou seja, não no sentido de me virem escutar, mas de vocês próprios falarem e de perguntarem e dizerem coisas. Teremos que ser breves, porque depois, senão vai-se toda a gente embora, mas tirando esse detalhe, é isso. As pessoas estão só a descansar as pernas, muito obrigado, mas pronto, eu prometo também ser breve e depois podem ir. E há livros lá em baixo e assim. Pronto. Sobre este livro, eu estava a ouvir o Gonçalo, e é preciso ser assim, um ator forte para aguentar, porque este livro está concebido do ponto de vista formal, não como uma lenga-lenga, mas como no sentido de uma história que se vai desenrolando aos poucos. Ou seja, é como se fosse uma massa de texto e que nós vamos devagarinho sorvendo, vamos absorvendo, e de repente há uma história que cria outra, e há um detalhe que se enleia no outro, e assim sucessivamente. Isso é intencional. Eu gosto das narrativas que parece que não acabam, eu gosto das narrativas a que podemos voltar. Hoje não reparei nisto, amanhã reparo, no dia seguinte reparo noutra coisa, e assim sucessivamente. Ainda me é difícil falar sobre este livro, porque eu acho que eu próprio não o entendo completamente. Se querem que vos diga. Eu conheço a história, como imagino. Até aí, também mal fora que fosse assim tão críptico, não sou nada. Pelo contrário, eu gosto de livros que eu percebo. Se não percebo é uma chatice, não é? Aquela ideia, um dia percebes. Não, também isso é um bocadinho excessivo para mim. Não, eu percebo o livro e percebo as histórias. Mas acho que há coisas dentro dele e que saíram de mim também e que eu levo muito tempo a ir vendo e percebendo. Eu ainda não percebi tudo o que lá está. O que eu percebo é que este livro surge no momento em que eu me sentia mais próximo. Eu estou sempre muito próximo das ilhas, não é? Por causa da minha experiência de vida nos Açores e por aí fora. E eu vou a uma ilha e estou muito feliz porque estou rodeado de mar por todo lado, não é? E Poseidon é isso, não é? Sim. Quer dizer, Poseidon é Poseidon, mar, está tudo dito, não é? É onde eu sou mesmo feliz. Mas também sou feliz no campo, que também se transforma em mar muitas vezes, no meio da natureza, no meio das árvores, no meio das plantas. E houve uma certa altura que eu comecei a ir mais à Madeira.
E eu conhecia a Madeira do Funchal, aquela Madeira onde as pessoas vão rapidamente e vão ao casino e comem umas queijadas e bebem umas chinesas e umas coisas assim. Eu conhecia essa Madeira, mas não conhecia a outra Madeira, mais profunda, a Madeira da encosta norte, daquela zona. Todas aquelas terras que ficam do lado de lá, que têm menos sol do que o Funchal, por exemplo. E quando fui, comecei a perceber-me de várias coisas. Primeiro, que há zonas um bocadinho inacessíveis ainda hoje, que têm a ver com o próprio relevo. Depois há muitas árvores, muitas plantas. E depois há uma gente muito bruta. E digo bruta, eu podia dizer bruta em vários sentidos. Porque foi uma vez a Câmara de Lobos a tomar uma poncha e a coisa não correu muito bem. Mas neste momento é bruta no sentido da terra, no sentido em que a terra é bruta, em que a rocha é bruta, no sentido em que o pico, por exemplo, nos Açores, é bruto. Não é? É aquela força que está ali há milhares de anos e não se move. Nós nascemos, passamos por ela e morremos e eles continuam. E isso há uma força que vem daí. E eu percebi-me dessa força e apercebi-me que queria falar disso. E então falei disso através da figura de Kika. A Kika que fala madeirense, vocês vão ver que os que não conhecem o livro, ela fala madeirense, eu espero que seja compreensível. Também foi uma aventura entrar pelo madeirense, que é das pronúncias mais complicadas que existem portuguesas, para mim, e ela fala madeirense. E eu então tinha esta ideia de mostrar uma figura que ao mesmo tempo fosse visionária, no sentido de ela é capaz de ver toda a gente, ela olha para alguém e já sabe tudo sobre essa pessoa, sabe onde é que a vida começou, sabe o que aconteceu e sabe onde é que ela vai terminar. E isto podia ser uma coisa boa, é um peso para ela. É o peso que nós sentiríamos se olhássemos para uma pessoa e víssemos o dia da morte dela, não é? Se nós tivéssemos esse dom, isso não seria uma coisa boa, seria uma coisa que nós carregaríamos com dor, não é? Não seria a nossa dor, seria a dor do outro, trazida até nós. Mas, ao mesmo tempo, ela via as coisas que nós não conseguimos ver. Não é? Ela ouvia a linguagem das plantas, ela via o tempo a falar com ela, ela vê tudo isso. E, ao mesmo tempo, ela é um misto, e aqui ia de novo para as imagens, e para as construções do David, ela é um bocadinho isso, ela é entre a possibilidade de tudo ver, o não querer ver, e, ao mesmo tempo, o não se ver a si própria. Kika vê tudo, menos a si própria, só não se vê a si. Que é quase como todos nós, não é? Que andamos aqui. Ver os outros é muito fácil. Agora, vermos a nós leva tempo, leva-se uma vida inteira nisso. Há pessoas que carregam isso como uma cruz. Eu, pessoalmente, carrego isso, não carrego. Transporto isso como uma benesse, como uma alegria. Essa possibilidade de me descobrir e descobrir as outras pessoas. E é isso. Portanto, é um livro sobre a natureza, um livro sobre as visões, sobre o invisível, sobre as coisas que não estão imediatamente entre os nossos olhos, mas que são um desafio à nossa capacidade de descoberta. No outro dia alguém perguntava numa entrevista para uma rádio, creio, ou um canal de televisão, não sei, alguém perguntava porque é que eu fui buscar este livro. O João também falou nisso na altura, porque é que eu fui buscar este livro e não outro qualquer. Eu acho que foi por duas razões. A primeira, porque eu acho que é um processo inacabado em mim, essa descoberta. Perceber bem o que é isto, o que é que me cerca. Eu vejo-me a mim próprio enquanto escritor, e não estou a dizer que todos os escritores são assim, vejo-me a mim próprio, como se fosse uma espécie de... Não quero usar a expressão radar, mas como se fosse alguma coisa que é erguida no meio da natureza e das pessoas e que recebe isso. E aquilo que eu faço é registar o que chega até mim. O que chega, passa por mim, filtro e eu registro. Eu não faço mais do que registar isso. Ter essa sensibilidade de registar o que me cerca. Sejam pessoas, sejam ventos, sejam animais, sejam coisas invisíveis e que nem têm nome. Eu tento dar nomes às coisas às vezes e nem sempre as encontro, não é? Há assim muitas coisas, não é? A segunda razão, porque eu acho que tem a ver também com o processo em que eu me encontro agora, que é tentar perceber o meu lugar aqui, não é? O que é que eu estou aqui a fazer, não é? E eu e os outros somos um bocadinho a mesma coisa em relação aos outros. Eu estou neste momento a terminar um outro romance. E este romance que eu estou a terminar agora, eu estava a pensar nele há bocado e a pensar que, na verdade, era quase como se fosse uma segunda parte deste mesmo livro, embora as personagens sejam totalmente diferentes. Nesta vez tenho um homem, e é um homem que vai parar, que se sente atraído por uma terra, não é a Madeira neste caso, há de ser o Alentejo, por aí fora, que também é uma das minhas terras, como sabem, e ele vai parar a uma terra sem ter qualquer tradição para isso, sem razão.
a Terra chama-o e a Terra fala com ele e depois acontece uma série de coisas muito diferentes destas, mas ainda assim eu estou a falar do mesmo, de alguma maneira. Isso quer dizer que o meu processo não está completo. Isso quer dizer que eu ainda preciso de contar histórias para falar de coisas. Se vocês sabem, há um grande equívoco. Penso eu que há um equívoco, sobretudo em quem começa a escrever, e às vezes em quem lê, e às vezes em quem fala dos livros também, que é pensar que os livros, que as pessoas contam histórias. Um romance é contar uma história. Não é. O contar a história é o suporte. É o suporte para aquilo de que eu quero falar, não é? Eu quero falar do amor, quero falar das pessoas, quero falar do que não sei, e eu invento uma história para colar isso, para dizer. Porque se eu dissesse isto, porque eu preciso de uma linguagem para dizer as coisas. E aquilo que eu procuro é encontrar... E a minha linguagem é a narrativa. É uma narrativa. É uma personagem que se move e faz coisas. Mas ela só faz coisas para eu poder dizer as coisas que não têm nome. Entendem? É a minha maneira de comunicar com as outras pessoas. Não é? Estamos sempre em comunicação. Um livro é comunicação. Estou a comunicar. Mas é uma comunicação silenciosa também. Eu estava a ouvir o Gonçalo e estava a gostar muito de ouvir. E ao mesmo tempo a pensar que os livros têm essa duplicidade. Que é, por um lado, podem ser lidos out e é um momento de partilha, mas também podem ser momentos muito íntimos. Eu e um texto, e eu, enquanto leitor, quando contacto com um texto, estou em contacto não só com a história que me está a chegar, mas comigo próprio. Aquele silêncio serve-me para eu me escutar a mim mesmo, mais uma vez. E eu acho que falta escuta. A mim falta-me. Eu procuro a todos os dias, mas sinto essa necessidade de me escutar. E escutar não é no sentido egocêntrico. Eu escuto-me para perceber o que me cerca. Que é isso que me interessa, perceber. E estou encantado de pensar que vou andar aqui uma data de anos, espero eu, assim muitos anos, sempre a perceber. Sempre a querer perceber. Sempre a saber mais e mais. E eu não sei. É isso. E acho que quando chegar ao fim dos meus dias, eu acho que gostava de ter esta noção de que o que me falta saber. Não é? Mas que bom que foi estar em contacto com aquilo que encontrei. Que bom. Todos os dias é um deslumbramento para mim. Eu acho que a minha escrita também reflete isso. Esse deslumbramento que é todos os dias levantar-me e ver o que a vida me traz de bom, de menos bom. Traz pessoas e traz coisas. Eu acho que os meus livros vão falar cada vez mais disso. Desconfio. Mas é só uma desconfiança. Os livros são isso, são desconfianças, não é? Desconfio, que é aquilo. E pronto. E acho que não tinha assim muito mais para dizer. O resto vocês podem dizer se quiserem. Este livro existe, já agora, para os que não sabem, como eu vos disse, como foi dito aqui, na verdade este livro foi como é que é dizer, uma review. Isto é, como é que se diz? O Lobo Antunes fazia aquelas versões que depois já não se mexe, não é? Como é que se diz isso em latim? Pois. Eu chumbei o latim, aliás. Tenho aqui uma testemunha de que a minha luta com o latim foi longa e difícil, não é? Tenho uma testemunha na sala sobre essa matéria. Pronto, e então eu resolvi fazer uma versão, esta versão que vocês têm é a versão que não vai variar, em português. Mas quando eu publiquei o livro em 99, houve uma realizadora, neste caso de animação, que gostava particularmente desse livro. Sobretudo da história que existe lá dentro, que é a história do Homem-Bala e da rapariga do trapézio. E na altura ela propôs-se fazer a adaptação para um filme de animação e fez a sua versão, com ajuda minha de argumento, etc. E chama-se Do Céu e da Terra. Pronto, é a sua versão própria e está muito diferente desta história que vocês aqui têm, as personagens são as mesmas, mas foi a interpretação que ela deu. Portanto, de alguma forma, este livro já tocou o cinema, de alguma forma. Não sei se tocará de outra maneira. Eu sinto muito literário. Há livros que eu sinto que o seu caminho poderá ser o cinema, pelo menos depois em adaptação, mas este sinto que é uma coisa para se ler, para se ir lendo, para se voltar a ler, para estar connosco. Não sei. Mas pronto, é isso. Às vezes as pessoas perguntam, como é que aparecem os livros? E aparecem de muitas maneiras. A mim aparecem sob a forma de imagens. Eu não tenho uma história para contar. Tenho coisas dentro de mim que precisam de resposta e um dia aparece uma imagem qualquer. E aqui apareceu o início deste romance. Não sobre a forma escrita, mas a imagem. E a imagem era uma menina que tinha 4, 5 anos e que estava de braços abertos, de costas para um abismo. E ela sorria. E o vento dava-lhe e ela estava de costas, com os braços abertos. E a certa altura, na minha imagem, nesta não vou usar a visão, mas imagem, na minha cabeça, ela deixou-se cair para trás. Deixou-se cair para o abismo. E enquanto caía, ela, em vez de gritar de pânico, como todos nós gritaríamos, penso eu, se caíssemos, ela sorria. Como se tivesse confiança naquilo que ia acontecer.
E quando me apareceu esta imagem desta menina, eu não percebia, isso lançou-me numa dúvida que é, porque é que esta miúda está a rir? Porque é que ela não chora? Porque é que ela não grita? Porque é que ela não tem medo? E o que eu fiz a seguir foi começar, a pouco e pouco, a contar a história de Kika, que na altura não tinha nome, claro. Comecei a contar a história de Kika e vou atrás dela e a ver a perceber, e depois, pronto, o eu perceber é a história. Sobre o título. Os títulos normalmente não me aparecem, normalmente eu tenho um título de trabalho qualquer. O título de trabalho deste livro era Levada. A levada, como vocês sabem, é onde corre a água, na madeira, através das encostas. Levada. Eu chamei Levada. Aliás, eu tenho cópias antigas que dizem Levada. Mas depois o que aconteceu a seguir é, esse título provisório, ele nunca é o verdadeiro título, porque eu sei que o verdadeiro título me há de aparecer mais tarde. E a certa altura, depois de muito, já numa fase final do livro, começou-me a aparecer esta ideia de que este livro era um mergulho no coração de alguma coisa. Mas eu não queria no coração propriamente das pessoas, porque não é só nisso, é num coração qualquer, num coração de qualquer coisa que voa também. E então, pouco e pouco, começou-me a aparecer isto, e de repente apareceu-me este título assim, tal como tinha aparecido a Kika, que não se chamava Kika, aparece-me isto, isto é uma viagem ao quê? Ao coração de uma coisa muito pequena, de um pássaro. Então chamou-se Viagem ao Coração dos Pássaros, e é o nome que dura até hoje, e assim ficará. E antes de acabar, faltou um agradecimento. Este livro, no fundo, vem encerrar uma primeira leva, digamos, de livros que fizemos em conjunto com a RTP, e, portanto, cumpre-nos também agradecer à RTP. Este é o 12º livro da coleção RTP, que iniciámos no início de 2014, o nosso agradecimento, e deixo-vos um convite para quem quer saber mais e perceber mais, que leiam este livro, porque não se vão arrepender. Muito obrigado.